Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 29 de novembro. O ministro Luiz Roberto Barroso libera concursos públicos para cargos vagos em estados e municípios em recuperação fiscal. Para o ministro do Supremo, deixar de repor vagas pode gerar prejuízos em serviços oferecidos à população. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Tribunal Superior Eleitoral apresenta resultado do teste público de segurança do Sistema Eletrônico de Votação. Superior Tribunal de Justiça suspende decisão que determinou divulgação irrestrita de dados financeiros do Estado de Minas Gerais. Aeronautas aceitam proposta do Tribunal Superior do Trabalho e suspendem greve anunciada para esta segunda-feira. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, liberou a realização de concursos públicos para cargos vagos em estados e municípios em regime de recuperação fiscal. A decisão liminar será levada a referendo no plenário virtual da Corte. Foi ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros e pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, contra dispositivos da Lei Complementar de 2021, que estabelece o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal e o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal. A norma instituiu o regime de recuperação fiscal e prevê contrapartidas para que os estados e municípios possam aderir ao regime e, com isso, pagar suas dívidas com a União. O relator da ação no Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que a responsabilidade fiscal é um dos pilares da democracia brasileira e que a adoção de regras fiscais sérias é essencial ao desenvolvimento sustentável do país. Por isso, manteve a nova lei praticamente íntegra. Ele observou que submeter a reposição de vacâncias à autorização no plano de recuperação fiscal afronta a autonomia dos estados e dos municípios. O ministro explicou que não se trata da criação de novos cargos públicos, mas da nomeação de novos servidores para cargos vagos e, assim, dar continuidade aos serviços públicos. Sobre sujeitar os fundos públicos ao teto de gastos, Barroso considerou que é prejudicial impossibilitar o uso de recursos escassos que têm destinação certa e não poderiam ser utilizados em outras finalidades. Os fundos especiais são compostos por um conjunto de receitas que, por força de lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços. Para Barroso, submeter recursos dos fundos especiais ao teto ofende o princípio da eficiência e não atinge o objetivo de incentivar a responsabilidade fiscal. Considerando o risco de embaraços nas negociações de contratos administrativos, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu hoje uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que havia determinado a divulgação irrestrita de dados das contas bancárias do governo do estado, inclusive os saldos existentes. Sobre isso, a gente fala ao vivo com a repórter Samanta Peçanha, direto do Superior Tribunal de Justiça. Boa noite, Samanta. A demanda teve início quando o deputado estadual Ulisses Gomes, do PT, impetrou mandado de segurança contra o secretário estadual da Fazenda para ter acesso aos extratos bancários das contas correntes mantidas pelo estado de Minas Gerais, após a solicitação ser negada na via administrativa. O Tribunal de Justiça Estadual foi favorável ao pedido. O governo de Minas, então, requereu a suspensão de segurança no STJ, alegando que a divulgação irrestrita dessas informações causaria grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas. Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, o Estado realiza de forma rotineira contratações diversas e não pode estar em condição desvantajosa em termos de negociações econômico-financeiras, com a divulgação irrestrita de todos os valores incertos em suas contas públicas. Desta forma, deve prevalecer o interesse
interesse público em detrimento do interesse privado, o que impõe cautela na divulgação de valores relativos às contas do setor público, para que não se impeça uma atuação eficiente e inteligente na condução das contratações. Ao deferir a suspensão de segurança, o presidente ainda alertou para o fato de que a divulgação irrestrita das contas públicas pode causar um aumento no número de pedidos semelhantes, provocando entraves à execução normal e eficiente do serviço público. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Samanta. E o Sindicato Nacional dos Aeronautas aceitou nesse fim de semana a proposta de reajuste apresentada pelo ministro Agra Belmonte do Tribunal Superior do Trabalho. A categoria havia anunciado uma greve para hoje. Na última sexta-feira, o ministro Agra Belmonte, relator do dissídio coletivo, realizou audiência de conciliação entre o Sindicato Nacional dos Aeronautas, que representa pilotos e comissários de bordo, e o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias. A proposta apresentada pelo ministro prevê o reajuste imediato de 75% do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, dos últimos 12 meses sobre a parte física e variável do salário. Também estabelece 100% do INPC sobre as diárias de alimentação nacionais e vale alimentação. O relator propôs ainda a renovação integral das cláusulas sociais da Convenção Coletiva de Trabalho da Aviação Regular. A sugestão foi aceita pelas empresas aéreas na audiência e submetida à categoria dos trabalhadores por meio de votação online, encerrada com a participação de quase 7.000 aeronautas. Após denúncia do Ministério Público Federal, a Justiça Federal em Mato Grosso do Sul condenou um cineasta por racismo. De acordo com a sentença, o filme Matem os Outros reproduz discurso de ódio contra a comunidade indígena Guarani Kaiowá. Filmado em 2014, o curta-metragem dirigido por Reinaldo Barros foi produzido também com recurso do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul. Ao todo, R$40 mil. Basicamente, o filme retrata a conversa entre 4 personagens, sendo um casal e 2 fazendeiros. No debate, os produtores rurais usam falas preconceituosas e um discurso de ódio contra os indígenas. Nos minutos finais, um dos personagens sugere que um banho de sangue é a solução para os conflitos relacionados às terras indígenas. Reinaldo Barros foi condenado a pena de 2 anos de reclusão e multa pelo crime de racismo. A Justiça Federal da Primeira Região determinou a suspensão de cursos de institutos não credenciados junto ao MEC. 3 instituições de ensino superior foram condenadas por irregularidade nos cursos de graduação em psicologia e enfermagem no município de Balsas, no Maranhão. A ação foi proposta pelo MPF sob a alegação de que as empresas não têm credenciamento junto ao Ministério da Educação. Nas denúncias, alunos de uma das escolas se queixaram de que nunca foi exigido o cumprimento de estágio curricular. Os estudantes relataram ainda a dificuldade em obter documentos que comprovassem a regularidade dos cursos. A Justiça Federal da Primeira Região entendeu que as instituições violaram os princípios do ensino e da educação superior do país e, com isso, causaram prejuízos aos estudantes. A decisão prevê que as escolas suspendam a execução dos cursos e publicidade sobre eles, além de interromper a efetivação de matrículas sob multa diária de R$2 mil. E no próximo bloco, a ministra Carmen Lúcia pede informações ao governo sobre normas que reclassificam agrotóxicos. Voltamos já já. A Constituição desempenha um papel central na democracia e na proteção dos direitos dos cidadãos, além de limitar os poderes dos governantes. A Constituição visa transformar a realidade social através de suas normas. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo, pediu informações ao governo federal sobre normas que reclassificam o uso de agrotóxicos no país. O Partido dos Trabalhadores questiona a flexibilização para liberar a utilização dos produtos.
Na ação, o PT questiona a validade de dispositivos do decreto de 2021 que reduziram a classificação toxicológica dos agrotóxicos no país. Para o partido, as alterações configuram retrocesso ambiental, já que flexibilizam a liberação de agrotóxicos e comprometem a saúde e a segurança alimentar dos brasileiros. A relatora, ministra Carmen Lúcia, pediu informações ao governo federal e determinou prazo de 5 dias para a resposta. Depois, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República devem se manifestar em 3 dias. A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça embargou a extração de argila em áreas às margens do rio Guarita, no interior de Palmitinho, no Rio Grande do Sul. O Ministério Público Federal conseguiu na Justiça Federal o impedimento das atividades da empresa Cerâmica Tijoforte pela prática de crime ambiental. Na decisão da Terceira Vara Federal de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, foi decretado o embargo de extração de argila por parte da empresa, também conhecida como Piaia Indústria e Comércio de Produtos Cerâmicos Limitada, na área localizada na linha São João, margens do rio Guarita, no interior do município de Palmitinho. Outro fator importante apontado na decisão é o de que toda a extração estava sendo feita sem autorização do órgão ambiental competente, infringindo a lei. A indústria estava operando normalmente sem possuir a licença ambiental para atividade de fabricação de tijolos. A documentação estava vencida desde 2015. E a Justiça Federal no Tocantins recebeu denúncia do Ministério Público Federal contra 11 pessoas acusadas de assassinato, sequestro e invasão de terras no estado. Os detalhes do caso com o repórter Márcio Fontenelle. O grupo, liderado por 2 irmãos pecuaristas, é acusado de organização criminosa, falsidade ideológica, sequestro, disparo de arma de fogo, incêndio e dano. Com o apoio de mais 9 pessoas, eles também são acusados de invadir terras do governo federal no município de Palmeirante, no Tocantins, praticando ameaças contra camponeses, além de serem suspeitos de matar um trabalhador rural e tentar executar outro. Tudo isso em função da disputa pela posse de uma área conhecida como Fazenda Navarro. Embora a Constituição determine que terras públicas preferencialmente sejam destinadas à reforma agrária, aquela propriedade nunca havia sido afetada para a criação de um assentamento. Como forma de protesto contra a demora do INCRA na regularização da área, um grupo de camponeses decidiu criar um acampamento no local. O MPF destaca que, de acordo com o Estatuto da Terra, esses trabalhadores rurais têm direito ao acesso à propriedade da terra, considerada economicamente útil. O projeto Fale com o Presidente do Superior Tribunal de Justiça chegou à 10ª edição, consolidando o sucesso no estreitamento da relação entre a sociedade e o Poder Judiciário. A iniciativa é uma das principais ações da gestão do presidente do STJ, ministro Humberto Martins. Ele destaca que dedicar uma parte da agenda institucional para receber os cidadãos é de extrema importância, porque reafirma alguns dos principais papéis da Corte, como o de assegurar cidadania e o acesso à justiça como um todo. Se nós apresentamos segurança jurídica àqueles que procuram o judiciário, em especial o STJ, o Tribunal da Cidadania está aproximando a cada dia o cidadão desta casa. 14 participantes de 4 estados diferentes foram recebidos nesta 10ª edição do programa Fale com o Presidente. Henry foi um deles, veio de São Paulo e se surpreendeu com o acolhimento e o encaminhamento dados pelo ministro Humberto Martins e a equipe do projeto. Fiquei surpreso, achei que ia ser somente uma coisa mais pro forma, mas eu entendi que a maneira como que foi tratado o assunto e que foi dado celeridade é uma coisa que me deixou bastante impressionado, bem positivamente. Para garantir a efetividade e a ideia central do programa, uma das regras é que não podem se inscrever aqueles que já fazem parte da agenda institucional do STJ, como membros do Ministério Público, da Advocacia e lideranças políticas, por exemplo. Dessa forma, é assegurado que o espaço seja dedicado para as pessoas que muitas vezes nem sabiam que poderiam ter um acesso tão direto ao judiciário. A última segunda-feira do mês,
de 8h30 até concluir as nossas audiências, as pessoas procuram o presidente e falam com o presidente do STJ. Ou seja, o STJ demonstra à sociedade que somos apenas inquilinos do poder, proprietário do poder, o cidadão. Acho que é uma iniciativa incrível, né, de aproximar a justiça ao cidadão e de você, como cidadão, poder trazer suas demandas específicas para o ministro, né, para o presidente do STJ. Veja a seguir o resultado do teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. É depois do intervalo. A nossa Constituição Federal, promulgada em 1988, ela contou com a colaboração de várias classes sociais na sua elaboração. E logo ali, no artigo 1º, parágrafo único, já se demonstra todo o espírito democrático em que foi elaborada a nossa Constituição, porque ali consta que todo poder emana do povo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou agora à tarde o resultado do teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. O repórter Henrique Amaral tem mais informações direto do TSE. Boa noite, Henrique. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. O resultado da 6ª edição do TPS foi apresentado em uma coletiva de imprensa. Ao todo, 5 planos de ataque tiveram sucesso. No primeiro achado, os investigadores encaixaram um teclado próprio em cima do teclado da urna eletrônica. O segundo achado foi conseguir desembaralhar o resultado do boletim de urna. No terceiro achado, os investigadores saltaram uma das barreiras de segurança do sistema de transmissão de votos. O quarto achado foi conectar na saída de fone de ouvido da urna eletrônica um aparelho que transmitia o áudio via Bluetooth. O quinto e último achado foi da equipe de peritos da Polícia Federal. Eles conseguiram acessar a rede de totalização do TSE, mas sem conseguir alterar os resultados de uma eleição. Dos 29 planos, de novo eu repito, de gente altamente qualificada, 24 não obtiveram qualquer sucesso, ou seja, não conseguiram ultrapassar nenhuma das barreiras de segurança. 5 planos encontraram o que nós chamamos de achado, que é algum ponto que pode ser aperfeiçoado. Nenhum deles, devo dizer com alívio, verdadeiramente grave. Grave considerado qualquer coisa que tenha a potencialidade de afetar o resultado da eleição. Portanto, ninguém conseguiu invadir o sistema e oferecer risco para o resultado das eleições. Mais que isso, e para nossa tranquilidade, nenhum dos ataques conseguiu afetar, ser bem-sucedido relativamente ao software da urna. Pois é, Cadu, e lembrando, né, que o teste público de segurança é realizado em um ambiente de laboratório, onde várias barreiras de segurança são retiradas para os testes. E agora o que acontece? Agora a Justiça Eleitoral trabalha para reforçar a segurança dos pontos dos achados. E aí, em maio, os investigadores voltam aqui ao TSE para o teste de confirmação, onde tentam repetir os ataques. Cadu. E vamos acompanhar, Henrique. Obrigado pelas informações. O Ministério Público Federal denunciou uma dupla que aplicava fraudes contra clientes da Caixa Econômica Federal em agências no Ceará. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, os acusados agiram durante 4 anos, entre 2017 e 2021, furtando dinheiro de depósitos bancários de clientes da Caixa de agências de Fortaleza. Os acusados enganavam as vítimas para realizar a troca de cartões bancários e obter senhas de transações financeiras,
Em outubro, eles foram presos em flagrante e confessaram a prática do crime. Com eles, a polícia encontrou 10 cartões bancários de diferentes bancos e também um comprovante de transferência no valor de R$ 4.000 furtado de uma das vítimas no dia anterior à prisão. Cerca de 83 milhões de brasileiros devem receber o 13º salário neste ano. A primeira parcela deve ser paga até amanhã, dia 30. O benefício promete injetar mais de 230 bilhões de reais na economia até dezembro. E, como sempre, a expectativa pelo dinheiro extra é grande entre os trabalhadores, aposentados e pensionistas. Ele pode dar fôlego e ajudar o trabalhador a sair do vermelho. Pago as contas que estão atrasadas. Mas para muita gente, o destino do 13º é outro. Agora mesmo comprei um celular para meu filho. E você, já fez as contas? Quanto tempo vai durar o seu 10º? Só cair na conta e já tirar. Este economista avalia o cenário em mais um ano difícil de crise financeira e pandemia. O que se percebe nesse ano é que o percentual de pessoas que irão receber o 13º salário não estarão muito propensas para renegociar dívidas, ou seja, elas vão administrar essas dívidas até o cenário melhorar e, em alguns casos, algumas pessoas conseguir equilibrar suas finanças. A primeira parcela deve ser paga até esta terça, 30 de novembro. É a fatia maior, porque não vem com abatimentos. Já a segunda parcela deve cair na conta do trabalhador até o dia 20 de dezembro, com os descontos da Previdência e da Receita. O valor da gratificação varia de acordo com o salário bruto e o período trabalhado. Com a pandemia, o governo federal criou programas contra o desemprego. Muitas empresas aproveitaram as medidas e fecharam acordos com os funcionários para reduzir salário ou jornada. Agora a dúvida dos trabalhadores é saber como fica o pagamento do 13º. A regra prevê que o benefício seja pago integralmente nos acordos de redução de salário. Já nos casos em que houve suspensão temporária do contrato, os valores da gratificação e também das férias devem ser calculados de forma proporcional ao tempo de serviço. O 13º, ele equivale aos meses que você trabalha. Então, se você teve o contrato suspenso por algum período nesse ano, em razão da medida provisória, aquele mês que foi observado que você não trabalhava, que o trabalhador não prestava serviço, aquele mês não conta. Então, se ele chegou a trabalhar 15 dias do mês de março, por exemplo, o mês de março conta, mas o mês de abril não vai contar, e, por exemplo, nem o mês de maio, porque ele ficou com o contrato suspenso por 3 meses. E aí só vai contar a partir do mês de junho. Então, quem teve a suspensão do contrato de trabalho, ele vai receber um 13º menor. E se o dinheiro não cair na conta? Geralmente, o empregado acaba tendo que entrar com ação na justiça se a empresa não providenciar o pagamento. O que é um pouco complicado quando ele ainda está trabalhando, né? A gente sempre recomenda que tente resolver da melhor forma possível. Primeiro, tentar administrativamente com a empresa e, se houver algum obstáculo, aí sim buscar o Poder Judiciário nesse sentido. E para os aposentados e pensionistas do INSS e outros segurados, o benefício chegou mais cedo neste ano. Foi pago no primeiro semestre, para tentar amenizar as dificuldades geradas pela pandemia. Para a dona Maria da Luz, que recebeu o 13º lá em junho, ficou um gostinho de quero mais. Eu não tenho mais nada para receber. Foi, né, dona Maria? Já era, acabou. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã.